Olá, muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações, em todos os lares. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vamos aproveitar mais esta oportunidade que as bênçãos de Deus nos oferecem para nos reunirmos e aprender e praticar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, especificamente no seu capítulo 8, que fala sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm puro o coração. E falaremos hoje sobre o item 19, deixai vir a mim as criancinhas. Para iniciar o estudo, eu vou fazer uma leitura aqui do tópico, literalmente, do item que fala sobre essa passagem bíblica, né? Sobre Jesus e as crianças. Provavelmente estava Jesus em suas pregações, né? Rotineiras em determinado lugar, ali na Judéia, e enquanto ele pregava, haviam crianças que tentavam se aproximar deles, né? E a passagem diz o seguinte: depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam, as crianças, né? Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Essas semelhanças que Jesus nos fala sobre as crianças nos levam a refletir sobre o que nos ensinam os espíritos, né, a respeito da criança, do espírito na sua fase de criança, que é nada mais do que um período de transição para o espírito reencarnante. É uma fase em que esse espírito, né, que voltou para a matéria, para progredir, evoluir, superar as suas limitações, é uma fase que ele se acha mais receptivo à educação dos pais, o exemplo dos adultos, demonstra ainda com mais profundidade a sua pureza, é menos influenciado pelas más tendências às quais possa ter se habituado em vidas anteriores. Más tendências essas que, se forem bem trabalhadas pela orientação e exemplo dos pais, vão se manifestar de forma mais branda na fase adulta do espírito. E esse terá mais recursos para compreendê-las e superá-las quando, porventura, essas imperfeições surgirem, né? Então, por isso que Jesus fala que deixem que os espíritos venham até, as crianças venham até eles, né? Porque são aqueles que têm essa conduta, esse comportamento, essa postura da pureza da criança, que estão mais receptivos a receber esses ensinamentos de Jesus. E ainda no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, ele diz o seguinte: eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Isso são palavras de Jesus. E tendo-as abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Por isso que Jesus fala em receber o reino dos céus como uma criança, ou seja, com toda essa pureza, humildade e fé. Um reino dos céus esse que é representado pela verdadeira vida que é a do Espírito, e não a vida material. Então, nesse sentido, é que Jesus fala: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Né? Tem que ter essa fé, essa confiança de que a nossa vida verdadeira é a vida do Espírito. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, né? É o título do nosso capítulo, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Citando ainda essa pureza de coração, para que vejamos a Deus, Jesus nos faz refletir sobre o encontro de Deus dentro de nós mesmos. E como isso acontece? Acontece de forma a que nós possamos ter consciência
da existência dessa centelha divina que está dentro de cada um de nós e da necessidade de lapidarmos os nossos vícios e defeitos, ou seja, aplicarmos uma reforma interior que é necessária para a nossa evolução. São também palavras de Jesus um chamamento para não apenas nós, espíritos encarnados, que da nossa perspectiva de vida temos uma visão até um pouco mais limitada dessa vida verdadeira que é a do espírito, mas para os espíritos desencarnados, em especial aqueles que gravitam nas regiões inferiores, no umbral, nas trevas, no vale dos suicidas, né, onde o infortúnio normalmente desconhece a esperança. Existe o conflito, existe a incerteza. Então Jesus chama para si, né, a infância intelectual da criatura formada, esses fracos, escravizados, os viciosos. Então ele demonstra dessa forma um exemplo sublime, né, um gesto sublime de perdão, de confiança, de acolhimento e de amor. Diz ainda a esses espíritos, né, que se encontram nessa situação, de que são espíritos que são tímidos, né, débeis, que necessitam de amparo e consolação e esclarecimento, principalmente, para que eles tenham essa fé e que eles também tenham a certeza de que serão acolhidos, né? E principalmente Jesus fala: eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida. E lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas, de suas dores, de sua tribulação. E nós sabemos bem, né, pelos ensinamentos de Jesus, pelas orientações e instruções dos Espíritos, qual é essa cura, que é nada mais que o amor e a caridade. Amor esse que nós ainda desconhecemos em sua amplitude, né, no seu conceito mais profundo, e principalmente na sua prática, né, mas que precisamos buscar aprender esse amor que faz com que nós tenhamos a possibilidade de percorrer este caminho de cura que Jesus nos fala, que Ele quer nos ensinar. Os Espíritos, em suas instruções, nesse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nos dizem que nos orientam, né, que a vontade de Deus se faça presente e não a minha. Que tenhamos a fé e a fortaleza de suportar quando Deus queira nos experimentar pela dor e pelas tribulações, sabendo que isso é para o nosso bem. Essas provas vêm para que nós possamos aprender. Sempre que a mão de Deus sobre nós, né, nos coloca um fardo, às vezes pode parecer um pouco mais pesado. Mas o que é muito interessante nessa passagem, e o que eu fiz questão de destacar, é que os Espíritos nos orientam também dessa forma: se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dá-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito seja ainda. Olha só que interessante quando ele fala em alegrias sãs. Quais são essas alegrias sãs? São essas alegrias saudáveis que nós podemos ter ainda dentro deste período de vida encarnada do Espírito, né? São todas aquelas que em outras passagens Jesus nos conclama a colocar essas alegrias da vida, esses prazeres da vida, ao crivo da nossa consciência, colocar perante Deus para que isso aqui realmente eu posso fazer? Será que é uma forma de prazer, de alegria que eu estou tendo, que está sendo agradável à minha consciência, a esse Deus interior que eu tenho dentro de mim mesmo? Então sempre que eu tenho essa oportunidade de colocar diante de Deus
né, diante do seu reconhecimento, da sua aprovação, essas vivências da vida material do Espírito, eu devo fazê-lo, né? Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Exatamente o que nós falávamos agora. Que nós possamos viver os momentos de bênçãos que Jesus nos oferece nessa vida, mas que não fiquemos inertes, inativos, em não reconhecer todas essas bênçãos. Mas isso não quer dizer que nós devamos ficar inertes em não reconhecer, apenas agradecendo a Deus nas preces, nas orações, o que é importante, é necessário, mas que possamos agradecer e reconhecer essas bênçãos e retribuí-las com a nossa prática do amor e da caridade, principalmente nas nossas atitudes, né? Nós demonstramos que o maior reconhecimento que podemos prestar a Deus é o nosso esforço em buscar incessantemente o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, dentro dos princípios cristãos, nos transformando em verdadeiros exemplos de conduta para os nossos semelhantes, para nós mesmos, em primeiro lugar, que nós trabalhamos pela nossa evolução individual, mas que com a mudança da nossa atitude, com o aperfeiçoamento dos nossos atos, dos nossos valores, nós vamos passar isso para os nossos semelhantes. Isso é muito importante. E concluindo esse fecho do capítulo, os Espíritos nos lembram que se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. Então, eles nos relembram exatamente a necessidade de priorizar aquilo que é importante. Colocar o tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, quer dizer, acolher para si, cultivar dentro do seu coração os valores mais elevados, aqueles valores verdadeiros, principalmente valores que fazem com que nós vivamos a nossa vida não como um indivíduo isolado do mundo, da sociedade, dos nossos semelhantes, interessados apenas nos nossos prazeres, nas nossas necessidades individuais, mas voltados também para a fraternidade, para o amor e para a caridade. E vereis apagar-se de vossa alma tudo o que seja capaz de conspurcar a pureza, ou seja, retirar a pureza da alma. Aquela mesma pureza que ele nos lembra da criança, a pureza de coração. Quando nós pensamos e refletimos sobre essa pureza da criança, o que nos vem à memória? Na atitude das crianças, né? A criança é um ser que perdoa com facilidade, ela pode estar, às vezes, até sendo injustiçada por um ato de um colega, de um irmão, até mesmo dos pais, né? Pode ser, muitas crianças sofrem violência dentro dos lares, mas continuam no instante seguinte conectados aos pais, perdoa com muita facilidade, esquecendo as ofensas. Normalmente, a criança ela não tem malícia, ela é ingênua. E isso muitas vezes por alguns pode ser tomado como um defeito, mas essa ingenuidade faz com que a criança tenha a capacidade de absorver mais o conhecimento, o exemplo. Por isso que nós falávamos antes da importância de sermos bons exemplos para essa criança, de aproveitarmos como os Espíritos nos ensinam desse período de transição da infância para educarmos esse espírito para que ele possa entrar na fase adulta já com essa bagagem de bons exemplos dos seus pais e dos adultos, né? A criança é um ser que tem fé, ou seja, ela acredita em tudo. Se você inventar uma história fantasiosa para uma criança, ela vai ficar com os olhos arregalados e vai ficar ouvindo aquilo como se fosse a maior verdade do mundo.
Então nós temos que aproveitar isso, né? Essa característica da criança para também fortalecer a nossa fé. Muitas vezes as pessoas deixam de ter uma fé religiosa, seja qual for a religião, por exatamente esse freio, né, que nós temos, esta incerteza, essa insegurança que as religiões nos trouxeram no passado, de sermos enganados, de sermos iludidos, dos seres humanos terem deturpados os ensinamentos religiosos mais sublimes para atender aos seus próprios interesses. Então muitas pessoas falam, eu não quero saber de fé, não quero saber de religião, e se fecham. Então vejam o exemplo da criança, ela acredita na pureza, na profundidade dos ensinamentos que recebe, né? Por isso que nós também devemos ter essa mesma fé necessária para a nossa evolução espiritual. A criança, ela é espontânea, né? Ela fala o que quer, fala o que pensa, externa com extrema honestidade os seus sentimentos. Às vezes isso ofende algumas pessoas, porque as pessoas adultas têm a tendência a ser um pouco mais fechadas, mais reflexivas com relação aos seus sentimentos, né? Não expõem-se muito com medo de ser julgadas, de ser avaliadas. A criança não, ela é totalmente aberta. E é essa característica, esse traço da personalidade do espírito nessa fase da infância que Jesus nos lembra que é importante, que os espíritos nos lembram que é importante, né? Eles nos falam ainda que toda vez que nós tivermos esta atitude, como eles citaram nas instruções, nós veremos apagar-se de nossa alma tudo que seja capaz de tirar a sua pureza, a sua profundidade. E sentiremos, acima de tudo, diminuir a cada dia o peso da matéria, né? Que peso é esse da matéria? O peso do véu, né? que obstrui a nossa visão real do mundo espiritual, que tira o nosso ponto de vista principal sobre o sentido da nossa existência nesse mundo, o verdadeiro sentido, que é o sentido espiritual, que é a vida espiritual. Então, se nós conseguirmos, através dessa conexão, dessa sintonia com a verdadeira vida espiritual, o peso da matéria se torna menor. E nós não vamos mais nos lembrar da Terra, né, com seus valores materiais, e vamos elevarmos-nos continuamente até que nossa alma, né, se farte do elemento de vida no seio do Senhor. Ou seja, é um voltar-se para dentro. Quando ele fala, quando o Espírito nos dá essa orientação, muitas pessoas falam, não, eu vou lá para o céu, encontrar com Deus. Não, você vai para dentro de si mesmo. Você vai encontrar esse Deus dentro de você, porque é esse encontro interior com Deus dentro de si que fortalece o espírito. É esse encontro que dá ao espírito toda esse alicerce necessário para que, diante das tribulações, ele não precise buscar nada internamente. Com todo o seu cabedal de conhecimento, sua intelectualidade, seus valores morais, ele busca a solução para os seus problemas, enfrenta as suas dificuldades, encontra soluções para todas as mazelas que possam ter se apresentado diante da sua vida. Esse é o conselho que os espíritos nos dão continuamente. E são ensinamentos importantes e necessários, principalmente para este momento em que nós vivemos no nosso mundo, de tantos conflitos, tantas rivalidades, tantas tensões vivenciadas nas sociedades, por conflitos ideológicos, conflitos políticos, etc. E que na realidade são conflitos que sempre existiram. É que à medida que a gente vai ficando um pouco mais velho, acumulando mais experiência, parece que isso vai se transformando numa montanha de problemas dentro de nós. Mas é exatamente isso que essa lição, essas orientações dos Espíritos, os ensinamentos de Jesus nos trazem.
que possamos enfrentá-las, todas essas tensões que o mundo passa, com a pureza de coração, com a humildade que tem uma criança, de entender que tudo isso faz parte de um processo pelo qual toda a humanidade tem que passar. Nós temos que nos fortalecer diante dessas situações que se apresentam na vida. Temos que ter a fé, buscar refletir dentro desta visão espiritual de vida, para que possamos também transmitir aos nossos semelhantes essa confiança, essa esperança de que as coisas vão passar no devido momento e que é preciso que cada um de nós faça a sua parte, buscando melhorar aquilo que está dentro da sua capacidade, dentro do seu entorno, com a pureza de coração, com a pureza de espírito de uma criança. Isso é muito importante. Bem, e assim nós chegamos ao final do estudo desta manhã, com o coração repleto de gratidão e reconhecimento. Olha aí, mais um momento de testemunho do nosso reconhecimento por essas bênçãos, né? Por essa oportunidade de podermos servir esta obra tão sublime de aprendizado dos ensinamentos evangélicos de Jesus. Que esse conteúdo que foi hoje abordado possa se transformar em ações práticas em nossas vidas, em todos os momentos, e principalmente nas relações que temos com os nossos semelhantes, seja em família, seja no trabalho, seja em qualquer situação inopinada, no convívio com a sociedade, possamos praticar esses ensinamentos com bastante fé e esperança. Muito obrigado, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os corações. Um bom dia a todos.